Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo aí. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Agradecer mais uma vez o convite aí do Instituto Beta, a Etienne, a Daniela, aí por essa parceria, né, que a gente já vem tendo em relação à parte de NeoIPad. Tá aparecendo aí, Dani? Tá tudo certo? Tá tudo em ordem. Então, ó, o som ok, apresentação aberta, pode dar início, Zé. Uma boa palestra aí. Muito obrigado. Bom, gente, então uma boa noite. Espero que todo mundo encontre bem, né, nesse momento que a gente está. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre medidas de neuroproteção neonatal. E, como a Etienne falou, é difícil a gente falar em 30 minutos uma coisa que a gente falaria numa aula de 4 horas. Então, vou tentar manter aqui o tempo, tá bom? Muitos já me conhecem, eu estou sempre como professor aqui do Instituto Beta. Para quem não me conhece, então, meu nome é José Roberto. Eu falo aqui de Alfenas, do sul de Minas. Sei que tem um pessoal aqui próximo. Sou mestre em ciências da reabilitação e também tenho título de especialista em fisioterapia neonatal e pediátrico também pela Sobrafir, tá? Bom, e aí então, antes de eu falar um pouquinho sobre neuroproteção neonatal, acho legal a gente trazer um pouquinho para vocês sobre essa questão da neonatologia, porque eu sei que brilha os olhos de muitas pessoas que estão aqui para conhecer um pouco desse mundo, né? Eu falo que a neo é muito nova, então muitas coisas que a gente vê, essa questão da evolução, a gente ainda está passando por muitos caminhos assim a se percorrer em relação na pediatria e na neonatologia. Na ANEL, especificamente, a incubadora mesmo, ela foi criada em 1880, tá? Então, se a gente parar para pensar, não faz tanto tempo assim. Em 1914, a gente teve o primeiro centro de recém-nascidos para pacientes prematuros, que foi em Chicago. Em 1928, o primeiro ventilador mecânico. E só em 1974 que a gente foi ter a primeira UTI infantil aqui, né, pediátrica e neonatal no Brasil. Então, se a gente parar para pensar, ainda é tudo muito recente, né? Ela estaria fazendo esse ano, né, vai fazer esse ano 51 anos da primeira UTI neonatal e pediátrica do Brasil. E a gente sabe que o paciente neonatal, o paciente que vai depender de uma internação dentro de uma UTI neonatal, não, não é só o paciente prematuro, tá? Mas é aquele paciente que após o nascimento, ele teve alguma complicação que vai necessitar de uma internação. E aí, essa internação, esses cuidados, vai ser realizado por vários profissionais, né? Então, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, toda uma equipe para gerar ali os cuidados essenciais para esse paciente. E a gente sabe, e como eu falei, está vendo, né, uma evolução constante tecnológica que está facilitando e melhorando a sobrevida dos pacientes neonatais graves. Então, coisas que antes a gente não tinha, a gente tem agora. Uma das coisas que a gente para pensar, quando a gente pensa assim, pontos positivos para a neonatologia, é a questão da criação da unidade de terapia intensiva, a ventilação mecânica, o uso da pressão positiva, né, principalmente de forma não invasiva, as formas de administração do oxigênio, catéter nasal de alto fluxo, né? Então, tem bastante coisa que a gente pensa em relação às evoluções tecnológicas que vão ajudar aí nos cuidados desses pacientes. Então, a gente parar para pensar uma curva, antigamente, a gente não tinha isso. Então, a sobrevida era baixa e a mortalidade era alta. Conforme a tecnologia foi melhorando, né, foi avançando, a mortalidade foi diminuindo e a sobrevida foi aumentando, tá? Porém, de que maneira que esses pacientes eles estão indo de alta para casa, né? De que maneira esse bebê, esse recém-nascido, a gente está entregando, não é nem devolvendo, porque ele ainda não teve contato ali com a família. De que maneira a gente está entregando esse paciente
para os seus pais, para sua família, para os seus cuidadores, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Falava-se muito, né, antigamente, no meu plantão ninguém morre, na minha gestão a mortalidade é muito baixa, mas a que condições a gente está tendo uma sobrevida desse paciente? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, como a gente falou, né, teve aumento da sobrevida e, consequentemente, começou a aparecer aí os problemas provenientes dessa internação. Muitas vezes, esses problemas, a gente vai conseguir ver eles mais para frente, no decorrer do desenvolvimento desses pacientes. Então, é onde a gente começa a identificar, principalmente, atraso de neurodesenvolvimento psicomotor dessas crianças. Olha que engraçado, né? Os estudos mostram para a gente que o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ele está relacionado com 25% de problemas durante a gestação, 25% de problemas durante o parto, 25% das doenças já instauradas que esse paciente apresenta, mas também 25% com problemas durante a internação. Então, a gente pode dizer que é um momento ali de vida desse paciente crucial, que o que nós fazemos para esse paciente, o que a gente oferta para esse paciente, pode, né, acabar de dar uma sentença para ele em relação ao que esse paciente pode apresentar futuramente aí como problema de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Só para a gente ter uma noção, quando a gente fala em números, o Brasil é o 10º país do ranking mundial com mais nascimento de bebês prematuros, tá? E muitas vezes a gente vê que faltam profissionais na área qualificado para trabalhar. Então, por isso, né, a gente fala muito assim sobre as capacitações, as pós que a gente tem aqui no Instituto Beta para qualificar os profissionais para atuar com esses pacientes. E eu vejo, sim, que os alunos, primeira vez que eles têm contato com esse mundo, porque eu falo que é um mundo totalmente à parte, tem contato com esse mundo da neonatologia, eles assustam, porque dá um medo, tem um certo sinônimo de fragilidade, por isso que os profissionais precisam ser altamente qualificados, tá? E aí a gente tem as definições da prematuridade, que é uma das coisas que a gente mais vai falar hoje em relação à neuroproteção. Bom, eu acho que foi aqui que eu terminei, né? Que no Brasil a gente está como 10º país de ranking Classificação da mundial. prematuridade. Isso, exatamente. E aí a gente passa para a parte de classificação da prematuridade, tá? Esse Então, mesmo. é conhecido hoje, então, pré-termo tardio de 34 até 37 semanas, pré-termo moderado de 32 a 37 semanas, muito pré-termo de 28 a 32 semanas e pré-termo extremo 28, menor que 28 semanas, tá? Então, a gente precisa pensar que esses pacientes, assim que eles nascem, eles ainda estão passando por processos evolutivos de desenvolvimento que eram para eles estar experimentando dentro do útero. Então, tudo que a gente fizer ali vai ter um impacto em relação a esse seu desenvolvimento. Quando a gente fala de neuroproteção, o que mais preocupa a gente é cérebro, sistema nervoso, tá? Só para a gente ter uma noção, aqui a gente tem em relação à parte, né, do desenvolvimento do sistema nervoso conforme a evolução desse paciente. Então, a partir do momento que ele é concebido, né, próximo ali da segunda semana, ele já começa essa fase de neurulação. Depois, a partir da quarta até a 12ª semana, a parte de proliferação. No final, né, até o final do seu, antes de nascer, ele vai fazer a migração neural, que essas células, elas vão fazer a migração para que ocorra a formação adequada. E depois do nascimento, esse paciente, ele continua passando por esse processo do desenvolvimento do sistema nervoso central. O que eu chamo a atenção é que quando a gente tem um paciente menor que 28 semanas, né, a gente precisa pensar que essa migração neural ela ainda não aconteceu de forma totalmente adequada, ok?
Bom, para isso, né, olhando aqui o paciente na incubadora, a gente precisa pensar que esse paciente, uma das coisas que mais impacta em relação ao desenvolvimento do sistema nervoso central é a matriz germinativa. A gente sabe que a matriz germinativa, ela tem uma vasculatura frágil, ela tem uma região muito vascularizada e ela tem uma dificuldade de ajuste no fluxo sanguíneo cerebral. O que que significa isso? Tudo que a gente faz com esse paciente vai ter alterações de fluxo sanguíneo cerebral. Seja esse paciente numa ventilação mecânica invasiva, seja esse paciente numa ventilação não invasiva, seja esse paciente em uso de oxigenoterapia, seja esse paciente em ar ambiente, tudo que a gente faz com ele altera fluxo cerebral. Pode aumentar, causar um hiperfluxo, assim como pode diminuir, causando um hipofluxo. E essas alterações, essas varianças, né, em relação ao fluxo, isso vai acometer principalmente na pressão intracraniana e na pressão de perfusão cerebral, que são pressões extremamente importantes que, quando ocorrem variações muito bruscas, elas podem determinar com que esse paciente apresente lesões que vão ser muitas vezes irreversíveis, tá? Então, só para a gente pensar na matriz germinativa, como a gente falou, é um tecido imaturo, ele localiza-se nas regiões subpendimárias, né, dos cornos anteriores, ela é irritada, mas é frágil, tem um leito vascular, e o prematuro muitas vezes apresenta deficiência nessa autorregulação. O que que seria essa autorregulação? Tipo, né, quando a gente está fazendo uma atividade física, quando a gente está fazendo qualquer coisa durante o nosso dia a dia, a gente tem essas alterações, essa autorregulação de fluxo sanguíneo cerebral. O recém-nascido, ele tem uma dificuldade muito grande de manter essa autorregulação para manter a homeostase. Por isso, que, como eu falei, essas alterações de hiper ou hipofluxo pode fazer com que esse paciente tenha lesões irreversíveis. Só para a gente mostrar também a diferença de um cérebro. Isso é um cérebro de um paciente muito pré-termo, em torno de 27 a 28 semanas, e esse é um cérebro de um paciente a termo, tá? Então, olha a diferença do desenvolvimento cerebral que esses pacientes apresentam. Então, quando ele vem, né, com 27 a 28 semanas, a gente tem que pensar que ele vai estar passando por um processo de desenvolvimento cerebral, sistema nervoso, células, migração neural, que vai impactar diretamente no seu estado físico ali, tá? Então, se ele não receber um cuidado adequado, isso pode causar lesões permanentes para esse paciente. E aí, o que mais preocupa a gente são as hemorragias peri-intraventriculares, tá? Então, aqui, mostrando como que acontece essas hemorragias, ela pode acontecer na matriz germinativa mesmo, tá? Ou na região intraventricular. Então, o recém-nascido, ele tem muitas condições favoráveis para que ele evolua para questões da hemorragia intraperiventricular, tá? Acontece principalmente 26% para recém-nascidos com peso entre 500 a 750 gramas e 12% para 750 a 1 quilo, tá? Então, a gente sabe que quanto menor o peso, maior a chance desse recém-nascido apresentar hemorragia peri-intraventricular. E aí elas são classificadas em 4 graus. Grau 1 e grau 2, eles não têm tanto impacto na questão do desenvolvimento cognitivo e motor a longo prazo, e já os graus 3 e 4, eles já têm um comprometimento clínico mais abrupto, tá? Então, eles são mais suscetíveis a causar sequelas neurológicas para esses pacientes. O que pode acontecer? Esse paciente ele pode começar com grau 1 e aí ele vai evoluindo, ele vai progredindo, tá? A partir do momento que chega em grau 3 e grau 4, é muito difícil que esse paciente consiga regredir, né, voltar para um grau 1 ou grau 2, só com os tratamentos adequados. Muitas vezes ele vai precisar aí de uma medicação específica ou até mesmo de uma abordagem cirúrgica nesses casos.
E quais os fatores de riscos, né, vão estar associados? Hipóxia durante o nascimento, baixo peso, parto vaginal está mais associado principalmente quando essa criança ela fica presa no canal vaginal, prematuridade, a ventilação mecânica invasiva por conta, né, de muitas vezes não ter o controle adequado dessa ventilação, apneia, os baixos índices de Apgar após o nascimento, uso de hemoderivados, sepse, agitação e dor, múltiplas gestações, a necessidade de surfactante, a necessidade de cateterismo umbilical, síndrome do desconforto respiratório e aspiração endotraqueal recorrente, tá? Então, cuidado aí com as aspirações, não existe esse negócio de aspiração de horário, não existe esse negócio, eu vou embora 1 hora da manhã, o físio só vai entrar às 7 horas da manhã, então eu vou aspirar antes para evitar que faça rolha, tá? Isso não existe. A gente sabe que a aspiração, quando realizada de forma inadequada, ou seja, quando não tem indicação, ela vai ter um malefício muito maior do que um benefício para esse paciente. E aí, quando a gente fala em neuroproteção, a neuroproteção ela começa desde da fase fetal, tá? Desde quando esse paciente se encontra ali no útero da mãe. Então, a gente chama, né, de neuroproteção intrauterina, neuroproteção durante o parto, e aí a neuroproteção que a gente vai falar hoje, que é em relação à UTI, tá? A neuroproteção intrauterina e durante o parto são os cuidados que a mãe e os profissionais precisam ter com esse paciente, né? Então, fazer os pré-natais, tomar as medicações adequadas, e também durante o parto, os cuidados que precisam ter. E aí, na UTI neonatal, a gente vai falar muito, né, sobre essa neuroproteção com esse paciente assim que ele nasceu. Mas o que, que significa esse termo neuroproteção? Então, ele trata-se de um conjunto de ações com o intuito de prevenir sequelas e proporcionar regeneração neuronal, tá? Então, a gente quer proteger esse paciente, ao mesmo tempo, ser um ambiente propício para que esse paciente continue fazendo o seu desenvolvimento de forma adequada, tá? Então, a gente tenta minimizar os efeitos negativos da internação nesse ambiente de UTI. Então, para mostrar aqui para vocês, a gente tem um paciente, né, neonatal, prematuro, intubado, e a gente sabe que esse paciente, nesses casos, nessas condições mais graves, a neuroproteção para ele é extremamente indicada, porque ele tem muitas vezes um quadro de piora abrupta, ele tem diminuição de tônus, palidez, sinais de choque, aumento de demanda de oxigênio, abaulamento de fontanelas, choro estridente, ausência de reações pupilares, convulsões. Então, a neuroproteção, ela vai tentar minimizar ou evitar com que esse paciente evolui para uma condição mais abrupta de piora do seu quadro clínico. Bom, primeira coisa que a gente fala muito na neuroproteção é sobre a manipulação mínima, né? E aí eles usam um termo muito legal, que a manipulação mínima é quando o mínimo é o máximo que se pode fazer para esse paciente. A manipulação mínima é um conjunto de práticas e ações que já são bem pré-estabelecidas dentro de UTI neonatal para evitar o recém-nascido a manuseios ou procedimentos desnecessários, tá? Então, a gente sabe que manuseios ou procedimentos desnecessários podem ocasionar irritação, dor, agitação, alterações do sono, picos hipertensivos, lesões de pele e o comprometimento neurológico. E aí, de novo, né, todos os profissionais, eles precisam estar atentos a questões de manipulação mínima. A manipulação mínima, ela é um termo muito usado aí para esses pacientes, ela é indicada principalmente para os pacientes que têm um peso de nascimento menor que 1,5 kg, tá? E ela é usada durante as primeiras 72 horas de vida. Uma forma da gente saber que esse paciente se encontra em manipulação mínima é colocar as plaquinhas, né? Então, cada leito tem a plaquinha e tá escrito que o paciente está em manipulação mínima, coloca muitas vezes o dia e o horário que começou para saber quando esse paciente vai sair dessa manipulação. E o engraçado é que muitas vezes
acho que as pessoas não se perguntam, mas por que 72 horas? Mas por que nessas primeiras 72 horas de vida, tá? Então, como eu já falei anteriormente, é o momento de mais estresse para esse paciente. Então, ele saiu de um ambiente extremamente confortável, quentinho, que ele estava ali fazendo o seu desenvolvimento de forma adequada, e agora, nessas primeiras 72 horas, ele sofre um pico de desenvolvimento cerebral devido a essas alterações ocasionadas pelo sistema circulatório, pelo sistema cerebral, né? Se tornando aí para a gente um período crucial para o aparecimento das lesões irreversíveis e muitas vezes as alterações permanentes. Então, o que eles preconizam, né, nessa manipulação mínima? Intervalos de manuseio de 3 a 6 horas, porque toda vez que manuseia esse paciente, tira ele desse período de sono profundo, e a gente sabe que o sono ajuda esse paciente a repor essa energia, né? Ajuda nesse acúmulo energético. A troca de fraldas, gentilmente girando os recém-nascidos pelas nádegas e não pelas pernas ou calcanhares. Quando o paciente se encontra em manipulação mínima, muitas vezes os atendimentos são feitos em conjuntos. Então, a enfermeira vai fazer um cuidado, aí o técnico entra para terminar, o físio já entra logo em seguida, o médico também para avaliar. Então, para não cada hora ir um profissional e acabar tirando esse paciente já desse período de sono, tá? Em pacientes menores de 27 semanas, já é indicado deixar fralda aberta por 4 dias, ok? Os cuidados com a pele que precisa ter. Então, só remove sangue líquido amniótico com água morna estéril quando esse prematuro apresentar estabilidade térmica e cardiorrespiratória. O banho, ele tem que seguir um protocolo institucional, então não é porque o paciente está ali que ele tem que tomar banho todos os dias, tá? E aí também faz uso de água estéril. Monitorização, então peso na admissão ou após 48 ou 72 horas de vida, né? Depois disso, a cada 24 horas. Pressão arterial não é de rotina, a gente sabe, só se o paciente tiver um quadro clínico com necessidade da monitorização dessa pressão, e não há necessidade também de ficar fazendo medições de perímetros abdominais nas 72 horas, a não ser quando esse paciente tiver uma indicação, tá? Lembrando, saturação de oxigênio entre 91 e 95, tá? Essa é o que a gente preconiza aí para a população neonatal. Temperatura corporal estável, 36,5 a 37. E aí o banho, né, segue cada protocolo institucional. Isso daqui é das práticas lá do Oswaldo Cruz, que fala, né, menor de 1 quilo, banho com água estéril, quinta e domingo, de 1 quilo a 1,2 kg terça, quinta e domingo, 1,2 kg a 1,5 kg, terça, quinta e domingo também. Os procedimentos e investigações. Para esses pacientes, evitar punção lombar nas primeiras 72 horas, realizar raio-x com o mínimo movimento possível, sempre com auxílio de 2 pessoas. Como muitas vezes eles estão em incubadoras ou berço aquecido, é mais fácil, né? Então tem já um local para colocar a chapa do raio-x, então não precisa ficar movimentando esse paciente e ver se realmente ele vai precisar do catéter venoso, né, periférico ali, que é a PIC, nessas primeiras 72 horas. Nem sempre, porque muitas vezes eles fazem uso do catéter umbilical. Se meu paciente já for, né, menor que 27 semanas, como a gente falou, já for um prematuro extremo, muito extremo, o ultrassom cranial tem que acontecer, né, entre os primeiros, segundo e o terceiro dia de vida. Para quê? Porque é pelo ultrassom de crânio que a gente consegue identificar se esse paciente já tem as hemorragias, né, e o grau que essa hemorragia se encontra e se se essa hemorragia está evoluindo, tá? Então, é necessário que faça esse acompanhamento da ultrassonografia no primeiro, segundo e no terceiro dia, porque aí vai dar as 72 horas. Gasometria e hemograma, só se tiver muito necessidade, tá? E aspiração de tubo e vias aéreas, como a gente falou, somente se necessário. Cuidado, porque mesmo um paciente em ar ambiente fazendo aspiração de vias aéreas sem indicação, tem o risco de fazer um reflexo vagal, tem o risco de você fazer uma alteração de fluxo sanguíneo cerebral.
e esse paciente evoluir aí para uma hemorragia peri-intraventricular, tá? Então, cuidado em relação à aspiração de tubo e de vias aéreas. Em relação ao posicionamento, né, que é o que a gente fala bastante, principalmente para recém-nascido prematuro. Nessas primeiras 72 horas, ele precisa ficar em decúbito dorsal alinhado, tá? Com cabeça centralizada na linha média, cabeceira ali elevada a 30 graus e manter a posição principalmente durante os procedimentos. A não ser que seja um procedimento extremamente, que não vai ter como, que vai precisar mudar esse paciente de decúbito, tá? Mesmo quando for fazer essa mudança, sempre gentilmente com duas pessoas para evitar mudanças bruscas aí para esse paciente. Braços e pernas em flexão em direção à linha média, próximo a tronco e face. Em procedimentos dolorosos ou estressantes, estar em dupla para garantir conforto do recém-nascido. E aí, uma questão, né, que às vezes a gente tenta melhorar dentro da UTI, que entra como uma questão de práticas, de boas práticas, né, para esse recém-nascido, é ruídos, barulhos e luminosidade. Então, muitas vezes, colocar o óculos de proteção, a gente sabe que muitas vezes ele é mais indicado só durante a fototerapia, tá? Mantas em cima da incubadora, normalmente elas usam a cor vermelha para lembrar um pouco aquele ambiente dentro do útero, utilizar ciclos de noite, falar em voz baixa, é muito indicado para esses pacientes protetores de ouvido e educação e redução de ruídos, tá? Então, É, isso foi o que a cinco gente falou. minutinhos, tá? Tá bom. Isso foi o que a gente falou em relação a questões de recém-nascidos prematuros extremo, menor que 1,5 kg. Agora, a neuroproteção ela pode ser para todos os pacientes. Além de tudo isso que a gente falou, para os pacientes menores de 1,5 kg, a gente sabe que isso vai ter um efeito para todos os pacientes dentro da UTI. Então, o que eles falam em relação ao controle de ruídos, né? Níveis sonoros máximos de até 45 decibéis, cuidados essenciais nos banhos, né, e nas trocas, então sempre fazer em uso de duas pessoas, posicionamento, como a gente falou, sempre alinhado, tá? O contato pele a pele, que é o método canguru, é muito usado para melhorar esses casos do desenvolvimento. Então, quando esse paciente tiver uma estabilidade hemodinâmica, pode colocar no colo da mãe, do pai, do irmão, fazer esse contato pele a pele, ajuda muito nessa questão da neuroproteção e do desenvolvimento. A presença da família, né, ali presente. E na nutrição, eles falam muito sobre a colostoterapia, que é o primeiro ali leite que a mãe consegue tirar. Inclusive, eles usam muito essa colostoterapia ou a alimentação como um manejo adequado da dor, como estratégias não farmacológicas, tá? Então, pensando ali para ajudar nesses momentos estressantes, a colostoterapia ou a alimentação ajuda no manejo da dor. E aí, a última coisa que a gente fala é em relação a essa avaliação constante da dor, né? Então, a gente tem escalas, né? A NIPS é uma delas que ajuda a gente a avaliar principalmente dor em paciente neonatal, para avaliar dor nesses pacientes. A gente sabe que é um local que os médicos têm muito medo de usar sedativos, mas em alguns momentos a gente tem as estratégias não farmacológicas para auxiliar esses pacientes na redução de dor. Tá? Então, é uma coisa que nós, fisioterapeutas, precisamos ficar muito atento. O recém-nascido, eu falo que mesmo ele não falando, ele fala para a gente, tá? Então, ele mostra para a gente esses sinais aí de retraimento. Então, quando ele apresenta uma respiração irregular, quando ele tem uma alteração de coloração, tremores, sustos, movimentos bruscos, sinais viscerais, principalmente com a língua, ficar pondo a língua para fora várias e várias vezes, flacidez dos braços, pernas e troncos. Muitas vezes ele está com uma frequência extensão de língua, comportamento de extensão do corpo todo, choramingando, frequência maior que 160, frequência respiratória maior que 60 e uma saturação menor que 88, tá? Todos esses aí são sinais de retraimento do recém-nascido. Então, é muito importante, né, quem trabalha em UTI, quem quer conhecer,
quem quer trabalhar nisso, ou quem já trabalha, pensar sobre essas boas práticas que a gente precisa ter com esses pacientes. O cuidado centrado nesse paciente, né? Que a gente precisa tratar ele ali para ajudar que ele tenha um retorno do seu desenvolvimento do sistema nervoso central completo e aí evitar essas sequelas, tá bom? Então, lembrar que o cuidado deve ser centrado no paciente e em suas necessidades, ok? Eu queria agradecer, deixar essa frase aí para vocês, ó, diagnóstico não é destino. Todos esses aí foram, né, prematuros extremos e hoje estão aí, né, vivos, com muita história para contar. Então, é uma coisa muito bacana, assim, da gente ver na parte da neonatal esses pacientes, a superação, a força e o trabalho em equipe, né? Então, quando a gente tem uma equipe bem alinhada, bem coesa, quem ganha são esses pacientes, tá certo? Esse é meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida também pode falar, pode mandar mensagem, minhas redes sociais. E agradecer mais uma vez a presença de vocês. Desculpa aí, Dani, se eu passei um pouquinho o tempo.